Dia 19 de abril é Dia dos Povos Indígenas aqui no Brasil. Estamos vivendo dias difíceis. Na fronteira com a Venezuela, muitos indígenas Yanomamis estão morrendo. Vamos conversar um pouco com o professor Marcelo sobre o assunto. Por que tem tanta gente morrendo na fronteira com a Venezuela? Então, Davi, o que está acontecendo é o seguinte: lá na Venezuela, na fronteira com a Venezuela, Brasil, nós temos muita exploração de ouro, e os garimpeiros, eles usam muito mercúrio, que é para poder separar o ouro dos outros minerais. Aí, quando eles estão extraindo, eles pegam esse mercúrio, que está misturado com outras coisas, e submete ao calor, à chama, ao fogo. Aí sobe aquele vapor de mercúrio, que vai contaminando toda a atmosfera. Esse mercúrio vai caindo para as águas, contamina os peixes, que é uma parte muito importante da dieta dos indígenas Yanomamis, e eles vão se alimentando e bebendo essa água contaminada, e eles vão cada vez mais adquirindo mercúrio no corpo, e esse mercúrio vai deixando eles cada vez mais doentes, e de fato é algo muito perigoso e pode até matar. A contaminação com mercúrio só é mais difícil de lidar do que contaminação por radiação. Então o problema é um problema muito sério que está acontecendo lá na divisa da Venezuela com o Brasil. Por que o mercúrio é tão tóxico? Então, o mercúrio, ele é tóxico porque ele entra naquela situação que a gente chama de bioacumulação. O que é bioacumulação? É quando uma substância entra no nosso organismo e o nosso organismo tem dificuldade de pôr para fora. Então, uma pessoa contaminada com mercúrio, ela praticamente vai carregar essa contaminação pelo resto da vida, e a contaminação só tende a aumentar, porque toda vez que essa pessoa comer alguma comida que contém mercúrio, ou a água que contém mercúrio, ou respira vapor com mercúrio, esse mercúrio vai se juntando no corpo, e os órgãos, como por exemplo os rins, não conseguem filtrar, tirar ele do sangue e nem de nenhuma outra parte do corpo. Então esse é o principal problema com o mercúrio, e ele vai ficando no lugar de outros metais do nosso corpo, como é o caso do cálcio, do potássio e do magnésio, e vai deixando a pessoa cada vez mais adoecida. Quais os sintomas da contaminação por mercúrio? Os sintomas são basicamente no sistema nervoso central. A pessoa começa a ter dificuldade para raciocinar, fica com a mente confusa, é muito difícil ela ter coordenação motora, ela começa a tremer muito. Também o mercúrio dá problema nos rins, problemas renais, e nos outros órgãos, como o fígado e nos ossos. Os ossos podem ficar quebradiços e a pessoa fica muito prejudicada, e isso acaba levando a pessoa até a morte mesmo. O que é genocídio? Genocídio é quando de uma maneira intencional, ou mesmo quando a pessoa alega que não é intencional, mas pelos próprios procedimentos fica difícil, a gente não vê a intenção, é quando você tenta eliminar um grupo étnico, um grupo de pessoas. Por exemplo, poderia ser os guaranis, ou os japoneses, ou os chineses, no caso aqui os Yanomamis, porque eles são uma nação, né? E quais são ações essas? Nós temos percebido que há muito tempo tem se negado água potável para os Yanomamis, tem se negado a eles terra para eles plantar, tem também os governos, principalmente os governos anteriores, está durando até hoje de certo modo, tem negado a eles também o uso de uma terra que não esteja poluída. Então foi negado vacina na época do Covid, e isso tem afetado e tem matado, por meio de contaminação de mercúrio e outras doenças, crianças e mulheres. Por que crianças e mulheres? Porque quando você começa a ameaçar a existência de crianças e mulheres, você está ameaçando a existência daquele povo, você está exterminando aquele povo. Da mesma maneira que foi feito lá na Segunda Guerra Mundial com os judeus, aqui no Brasil nós estamos vivendo algo que não é tão diferente assim, lá com as tribos Yanomamis. É um problema que está muito difícil da gente resolver, porque tem interesses econômicos sérios por trás disso, principalmente das pessoas que estão lá fazendo a exploração do ouro. Você acha que é genocídio Yanomami?
Olha, eu entendo que está havendo genocídio com os povos Yanomamis. Por quê? Porque as mulheres e as crianças são os principais atingidos com essa contaminação. A população Yanomami está decrescendo, cada vez menor lá, e isso é um assunto muito, muito perigoso e que pode comprometer a existência desse povo. Portanto, é a extinção de uma etnia. Então, para mim, é um genocídio. Nunca ficar com a clique.